da nossa disciplina de História. Abram aí o livro nas páginas 2 e 3 e nós vamos ver a população preservando aí, né? A praça, a estátua que tem na praça, logo, né? Os patrimônios, tá? Lá na página 4, abram comigo na página 4, depois a gente conclui o exercício. Digam pra mim, o que é patrimônio cultural? Não, lê aí, ó. Consideramos um povo ou um país. Então aí, ó, a resposta do número 1 tá aí no número 4, no segundo parágrafo. Consideramos patrimônio cultural os lugares, vestígios, tradições ou manifestações culturais importantes para um povo. O órgão responsável por proteger o patrimônio cultural ao redor do mundo é a Unesco. As pessoas que trabalham nessa entidade é uma entidade internacional e elas identificam os bens culturais e formulam políticas para preservá-los. Esses bens passam então a ser chamados patrimônio cultural da humanidade. Cada país, por sua vez, tem seus próprios órgãos e institutos que identificam e cuidam dos patrimônios culturais. No Brasil, o IPAM é o responsável por identificar e preservar os bens culturais do nosso país. Então vamos lá. Se eu perguntar para vocês, qual é o órgão responsável por identificar e preservar os bens culturais do nosso país? Será o IPAM ou a Unesco? IPAM, presta atenção aí, ó, porque depois eu pergunto na atividade, coisa que eu falo desde a primeira aula e o aluno consegue marcar a opção errada. Então, quando eu estiver explicando, vamos prestar atenção. Tudo que eu refazer, fiz uma pergunta e fiz de novo, você já sabe que pode marcar e pode dar uma revisada depois. Observem aí a paisagem urbana do Rio de Janeiro, que recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 2012. Uma bela paisagem no nosso estado, né? Que nós conhecemos de perto. Quem já visitou conhece pessoalmente, quem não, está sempre vendo aí pela televisão. Na página 5, no Brasil, existem ações para identificar e preservar o patrimônio cultural há muitos anos. Esse assunto já era abordado na Constituição de 1937. O que a Constituição de 1937 dizia sobre o patrimônio cultural do Brasil? Vamos lá, quinto ano. Monumentos. Exatamente. Então nós estamos vendo que não é de hoje, não é agora, não tem pouco tempo que se começou a identificar e preservar os patrimônios culturais. Lá em 1937 a Constituição já dizia que os monumentos históricos, artísticos e naturais deveriam ser protegidos pelo governo federal, pelos governos estaduais e também municipais. Na Constituição de 1988 também se comenta a respeito do cuidado com o patrimônio cultural. O patrimônio cultural é algo muito importante para a identidade de um povo ou um país. Brasília, a capital da nossa nação, é um exemplo. Ela é considerada patrimônio cultural
em razão dos diferentes monumentos arquitetônicos que existem na cidade. Ela é um símbolo do período de modernização do nosso país, que aconteceu a partir dos anos 1950. Então temos aí, ó, Brasília, a capital do nosso país, a capital da nossa nação. Lá tem muitos monumentos arquitetônicos e é um símbolo de modernização. Na página 6, vamos voltar a falar sobre cidadania, porque conhecer os bens culturais que recebem o título de patrimônio cultural também é um exercício de cidadania. Afinal, todos nós podemos colaborar para preservar os bens culturais do local em que vivemos, como é aí, ó, como nós vimos aí na imagem das páginas 2 e 3, a população colaborando com a preservação do patrimônio cultural. Tipos de patrimônio. Atualmente o patrimônio está separado em algumas categorias. Para compreender essa organização, vamos analisar o esquema. Os meninos vão ler para mim patrimônio natural. Vamos lá. Exatamente. Então, patrimônio natural, área de importância para o meio ambiente, a fauna, a flora, ou seja, os animais e as plantas, paisagens e formações de relevo. Tudo aquilo que for natural, patrimônio natural. As meninas vão ler para mim patrimônio cultural material. Ou seja, tudo aquilo que for, como diz aí, museu, construção, tudo aquilo que for feito como documento. O documento ele é escrito como uma fotografia, a fotografia ela é tirada. Construção, ou seja, alguém fez, estátua, essas coisas. E patrimônio cultural e material, todos podem ler. Tem técnicas e modos de fazer algo, tradições, folclore, etc. Exatamente. Então, é o jeito como nós fazemos alguma coisa, como nós comemoramos, como nós montamos. Então, patrimônio natural, o exemplo que o livro traz, o arquipélago de Fernando de Noronha. Patrimônio cultural material, a Igreja Basílica do Santuário do Bom Jesus, que fica lá em Matozinho, Congonhas, Minas Gerais. E patrimônio cultural imaterial, o modo artesanal de fazer o famoso queijo de Minas. É como naquele estado que tem as rendeiras, que elas ficam lá fazendo tecidos, fazendo roupas. Então, cada região tem aí o seu patrimônio cultural e material, o seu modo de fazer alguma coisa. Por exemplo, Rio de Janeiro, samba é o modo como nós fazemos, patrimônio imaterial. Essa questão do patrimônio imaterial é algo recente, tá? Faz pouco tempo que o governo e as sociedades civis de diversos países começaram a perceber que os conhecimentos, o folclore, as festividades e outras manifestações culturais também deveriam ser preservados. Lá na página 7, desafio. Vocês sabem me dizer algum exemplo de patrimônio imaterial? O que escreveu? Samba. Samba, né? A gente já falou. Alguém sabe? Ó, a capoeira também é roda de capoeira. O frevo, o Círio de Nazaré, ou seja, todas as manifestações culturais que nós já conhecemos, que às vezes passa na televisão, de acordo com cada região, de acordo com alguns estados, festas, manifestações culturais, tudo isso é patrimônio imaterial. Vamos fechar aí falando sobre a história dos patrimônios.
O Brasil tem muitos bens culturais que já foram identificados como patrimônio cultural, sejam eles materiais ou imateriais. Porém, como nós já falamos em alguns outros assuntos, antigamente, o que era considerado patrimônio cultural? Aquilo que fazia parte da história da elite, que fazia parte da história das pessoas que tinham dinheiro, da população rica, da população poderosa. Então, apenas o que eles achavam importante, apenas o que eles faziam era considerado patrimônio cultural. Esses bens não expressavam a diversidade do povo brasileiro. Foi a partir de 1930 que então, até 1930, a população não participava desse processo, ou seja, a população não participava da escolha, dos processos, do que era ou não patrimônio cultural. Atualmente, é que existe uma política de valorização do patrimônio imaterial. Porque vamos lá, as festas e as manifestações populares é que expressam a diversidade da população, é que expressam aquilo que o povo gosta de fazer, aquilo que o povo gosta de montar, de brincar, de festejar. Então, a ideia sobre o que deve ou não ser preservado ainda está mudando. Tá? Passando então a se considerar os conhecimentos, a diversidade da população e não somente os bens culturais ligados aos eventos políticos ou aos heróis da história. Ou seja, os bens, o patrimônio imaterial, todos esses que nós falamos aí, como o frevo, o samba, é que expressam e demonstram também o que é patrimônio da população. Não é somente a estátua, não é somente grandes construções que foram feitas há milhões de anos, há vários anos atrás, por pessoas que ficaram marcadas na história porque fizeram alguma coisa. Não. Ainda está se mudando, ainda está se pensando, e então se encaixou aí o patrimônio imaterial, que agora sim expressa também a população. Fechamos aí então sobre patrimônios, a história. Na próxima semana nós vamos ver patrimônios da humanidade, ou seja, tudo aquilo sobre o Brasil. Então, atividade complementar, o que é patrimônio cultural? Nós vimos lá na página 4, segundo parágrafo, página exercício 2, o que a Constituição diz sobre o patrimônio cultural, lá na página 5, e em relação às categorias, patrimônio natural, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial. Então você vai colocar cada um dos patrimônios, explicar cada um deles e dar um exemplo de cada um deles. E eu preciso que vocês lembrem disso. Qual o exemplo de patrimônio cultural do nosso país? Mais qual? Brasília. Falando, né? Do país, tá? Cristo Redentor também vale e Brasília também. Brasília é considerado patrimônio cultural por conta das suas grandes construções que tem lá, com ar de modernização que vieram a partir de 1950. Alguém tem dúvidas? Não? Até a próxima aula. Assim que vocês concluírem o exercício, me enviem as fotos aqui pela plataforma. Tchau, tchau.